prosperidade plena. Deixa eu enfatizar para você uma coisa: Deus não é Papai Noel, Deus não é loteria, Deus não é alguém que você recorre, para quem você recorre como se fosse uma espécie de banco de ajuda aos desesperados, para você solucionar um problema financeiro emergencial. Mas Deus é um Deus de prosperidade. O nosso Deus é um Deus de progresso. O nosso Deus é um Deus que deixa registrado na sua palavra que Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Amém? Davi disse isso com todas as letras. E quando você olha o padrão que a Bíblia mostra para nós sobre essa questão financeira, você vê que a Bíblia fala que Abraão tornou-se um homem riquíssimo, ao ponto de Deus abençoá-lo tanto, que ele, quando saiu daquela região, que ele vagando indo na direção de Canaã, ele para e começa a produzir lá o seu gado, seus cabritos e ovelhas e tal. E o seu sobrinho Ló, que vinha na aba, ele tinha um sobrinho que andava na aba dele, que era Ló, e os dois começaram a prosperar muito. O gado dos dois começou a multiplicar muito. E aí, de repente, tinha tanto um quanto o outro, tinham tantos animais, que já não sabia quem era de quem, qual é o meu, qual é o seu, e os funcionários deles, que tomavam conta de todos aqueles bodes, cabritos, ovelhas, aquela coisa toda, começaram a brigar. E aí, Abraão se conforma de, vamos ter que nos separar. Ló propõe para ele: meu tio, não vai dar para a gente continuar junto, porque o negócio está ficando complicado aqui, vamos ter que nos separar, você vai para um lado, eu vou para o outro. E aí Abraão subiu com ele no alto de uma colina, e falou para Ló: o lado que você escolher, você vai, e eu vou para o lado oposto do que você escolher. Aí Ló olhou lá de cima, e viu que do lado de cá, tinha uma campina, regada, bonita, verde. Do lado de lá, só areia, deserto. E aí ele, muito humildemente: meu tio, como você me abençoou muito, eu escolho ficar do lado de cá, com esse verde horroroso, e eu vou deixar esse areal maravilhoso para você. E aí Abraão foi para o lado do deserto. Abraão não chiou, não reclamou. Tá bom, meu filho, tudo bem, tá certo. Aí Abraão foi para o lado de cá, onde só tinha areia, e a Bíblia diz que aonde ele cavava, brotava água. Aquele lugar começou a prosperar. O lugar de marrom e bege, aquela cor de pedra, de areia, começou a ficar verde. E do lado de lá, que já tinha uma campina regada, a Bíblia diz que começou a juntar gente, porque aonde tem água, num lugar que é desértico, aonde tem água, aonde tem verde, ali o pessoal quer, todo mundo vir igual abelha em cima do mel. Começou a juntar gente, formaram duas cidades lindas, duas cidades maravilhosas. Rio e São Paulo, não, Sodoma e Gomorra. Começou a juntar gente, formou duas cidades ali onde Ló morava, Sodoma e Gomorra. Resultado, mais tarde Deus destruiu aquele lugar, e foi obrigado Abraão a ir socorrer o sobrinho, e no lugar onde não tinha nada, passou a ter tudo. O que você entende disso? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se tornou maldição no nosso lugar. A maldição que era para nós, ele se tornou maldição no nosso lugar, para que você e eu agora desfrutemos da bênção de Abraão. Você prestou atenção no que a Bíblia está dizendo? Para que nós desfrutemos da bênção de Abraão. Então, suprimir essa mensagem de prosperidade da igreja é roubar do povo de Deus a oportunidade de renovar a mente, entender a base espiritual da prosperidade, e trocando por uma mentalidade que é a mentalidade do tá tudo bem, tá tudo certo, assim do jeito que tá bom, deixa para lá, no céu vai ser tudo bem, não vai ter problema, não vai ter fome, não vai ter miséria. Bom, você não está me dizendo novidade nenhuma, quando me diz que no céu não vai ter fome, não vai ter pobreza, não vai ter miséria, não vai ter doença, não me disse novidade nenhuma. O que eu quero saber é o que o apóstolo Paulo quis dizer, quando ele escreve aos Romanos, dizendo que Jesus nos colocou numa condição para reinarmos em vida com Ele. Eu quero saber o que isso significa. Para mim, reinar em vida é reinar em vida, enquanto está vivo.
Depois que vai para o caixão, não precisa botar uma coroa na minha cabeça, porque eu não vou reinar mais. Aí eu vou estar reinando lá com Cristo, no céu, nas ruas de ouro e tal. Agora, se é para reinar em vida, então nós temos que ir na palavra, renovar nossa mente na palavra, porque nós estamos, como cristãos que somos, como os filhos de Deus, nós estamos vivendo aquém daquilo que Deus planejou para nós. Nós ainda estamos vivendo aquém daquilo que Deus planejou para nós. Há uma revista nos Estados Unidos chamada Forbes, que todo ano publica a lista dos 10 homens mais ricos do mundo. Deveria ter naquela lista, pelo menos aí uns 5, 6, 7, 8 cristãos. Normalmente não tem. Então quem é que está desfrutando dessa riqueza toda? São os filhos do capeta, os filhos do diabo? Está errado, tem alguma coisa que está errada. E a culpa não é de Deus, o problema é que nós não estamos renovando a nossa mente na palavra, em especial nós que somos brasileiros. O brasileiro é educado num sistema religioso que admite que a pobreza é mais santa do que a riqueza. Gente, nem a riqueza é mais santa, nem a pobreza é mais santa. Não existe, Deus não olha com bons olhos para a pobreza e com maus olhos para a riqueza, ou ao contrário disso. Deus olha para o seu coração e Ele quer que você tenha o melhor. Se você for ao livro de Deuteronômio, Deus está dizendo para um povo que saiu da terra do Egito, escravizado, durante mais de 400 anos, passando lá por toda sorte de privação, por toda sorte de miséria, e Deus diz para esse povo quando ele sai de lá: se vocês quiserem e me escutarem, se vocês derem ouvidos para mim, mas não somente derem ouvidos ao que eu falei, mas vocês também quiserem demonstrarem vontade para isso, vocês vão comer do melhor dessa terra. Então eu preciso entender que Deus tem para mim uma vida de prosperidade plena. E eu falei aqui no primeiro encontro que prosperidade não se limita à grana, não se limita a dinheiro no banco, não se limita a uma conta recheada. Prosperidade é também financeira, mas envolve uma família abençoada, envolve saúde abençoada, filhos abençoados, envolve ter paz. E eu defini aqui para você que prosperidade não é simplesmente ter grana na conta bancária. Prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas com abundância a cada dia. Amém? Isso é a real prosperidade bíblica. Para mim e para você, pode ser que prosperidade seja um bom carro, um SUV 4x4, mas talvez no interior do Nordeste, prosperidade seja ter um bom jirico, né? É um bom burrico, um bom jegue. Você aqui com jegue não dá muito certo no meio desse trânsito, né? Embora tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nós quando, na última viagem que nós fizemos a Israel, a gente passou primeiro no Egito, e no Egito, gente, a capital do Egito, o trânsito, imagina um trânsito louco, é o trânsito daquela cidade, não tem um sinal de trânsito, cidade imensa, eu vi para não dizer que não tem nenhum, eu vi um sinal de trânsito, e lá é assim, quem chega primeiro passa, cruzamento daquele de avenida, sabe cruzamento de avenida? Aquela coisa assim, louca, o pessoal passando, quem chega primeiro passa, e para atravessar a rua, tu tem que ser esperto, olha para um lado, olha para o outro, está vindo carro, aí você só dá um avanço para ficar entre, quando der uma brecha, tu vai mais um pouco e continua passando até você chegar do lado de lá, o negócio é louco, e aí a gente vê numa avenida, um trânsito infernal, uma montoeira de carro indo, de repente eu olhei, vinha um jegue com uma mulher plantada em cima na contramão. Eu fiquei impressionado, não foi com a mulher, não, foi com o jegue, de continuar andando, mesmo na contramão, com aquela montoeira de carro vindo contra ele, e ela na maior tranquilidade, pilotando o jegue na contramão. Então tudo é possível, mas prosperidade é ter a tua necessidade diária suprida com abundância, amém? E eu quero falar para você hoje, deixa eu voltar aqui, por que o dízimo é um princípio eterno e não um mandamento da lei de Moisés? Eu já vi muita gente debatendo isso, não, mas porque o dízimo é da lei, eu não sou dizimista, porque o dízimo é da lei, eu não sou da lei, eu sou da graça, eu sou da nova aliança, o dízimo é da antiga aliança. Por que o dízimo é um princípio eterno e não simplesmente um mandamento da lei de Moisés? A lei de Moisés incorporou o dízimo, mas o dízimo já existia antes. 450 anos antes de Deus dar a Moisés a lei, Abraão
deu dízimos a Melquisedeque. E não tinha lei nenhuma, tinha ninguém obrigando. Pelo menos que a Bíblia diga, nem sequer Melquisedeque pediu a ele o dízimo. Ele resolveu dar de livre e espontânea vontade. Ele percebeu alguma coisa, algum princípio abençoador naquela atitude de dar o dízimo, e ele falou: para quem eu vou dar? Já sei, é para Melquisedeque. Esse homem é sacerdote do Deus Altíssimo, então é para ele que eu vou dar. Esse dízimo aqui, eu vou entregar na mão dele. E ele pegou espólios de guerra, e não foi pouca coisa, e entregou a Melquisedeque. Então, por que o dízimo é um princípio eterno? Deixa eu mostrar para você o seguinte: o livro de Gênesis, assim como todos os livros do Antigo Testamento, no hebraico, o nome do livro é a primeira palavra que aparece no primeiro capítulo. Então, se você pegar o nome do livro de Gênesis, por exemplo, em hebraico, o nome do livro de Gênesis é no princípio, Bereshit. Bereshit é uma palavra só, mas que no português vieram duas, no princípio, mas é exatamente esse o nome do livro de Gênesis, no princípio. E cada livro do Antigo Testamento, no hebraico, tem o nome da primeira palavra que aparece no primeiro capítulo. No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no hebraico é essa palavra aqui, ó, Bereshit. Tem um tempão que eu não mostro nada em hebraico para você, vamos voltar para o nosso curso de hebraico. Essa palavra aqui, Bereshit, cada letra dessa aqui é fácil, ler hebraico não é difícil. Bet, Aleph, Shin, Bet, Tav, Bereshit, mole, tranquilo. Se você pegar essa palavra que significa no princípio, e fizer como a gente faz às vezes em matemática, decupar essa palavra, lembra dessa história de decupar os números e tal? Se a gente decupar essa palavra, se a gente dividir ela em partes, decupar ou decompor. Te peguei, pensou que me pegaste, eu que te peguei. Se você pegar para subdividir essa palavra aqui, o hebraico é fantástico pelo seguinte: cada letra no hebraico, ela simboliza alguma coisa, e essa alguma coisa é Jesus. Cada letra, da primeira, o Aleph, até a última, Tav, cada uma dessas letras tem um símbolo, porque esse alfabeto, o alfabeto hebraico, que gerou o alfabeto grego, que gerou o alfabeto que nós usamos hoje, que é o alfabeto arábico. Primeiro foi o alfabeto hebraico, gerou o grego, depois gerou o arábico. Esse alfabeto aqui, antes dele havia um alfabeto que era o proto-cananeu, que era formado só por desenhos, por imagens, e cada imagem dessa, ao longo do tempo, foi virando um símbolo para melhorar até a comunicação. Se você pegar e decompor essa palavra por sílabas e letras, você vai encontrar o seguinte: as duas primeiras letras formam uma palavra, bar, é o bet, e o resh. Se você pegar essa palavra bar, que começa a palavra bereshit, bar significa filho, ou seja, logo na primeira palavra da Bíblia, já está presente o filho, Jesus. Bar, depois você vai pegar as letras que ficam no meio, são aquelas três ali, Resh, Aleph, Shin, forma a palavra Rosh, e Rosh significa cabeça, ou líder, o cabeça ou líder. Aquela letrinha que parece um apóstrofe, parece uma vírgulazinha, é uma letra chamada Yud, e essa letra, ela vem de um desenho que simboliza uma mão. Existem duas letras que são representadas por mão, uma delas é uma mão aberta e a outra é uma mão fechada. O Yud apresenta uma mão fechada, é a mão de poder. A outra mão é a mão da generosidade, mas essa mão aqui é a mão de poder, o Yud. E a última letra da palavra Bereshit é o Tav. O Tav, ele é representado por um desenho que é uma cruz. Esse desenho era um X, como um X num mapa desses desenhos ou no filme de pirata, mapa do pirata,
né? O camarada bota um X onde está o tesouro, e essa letra era um X, eram dois pedaços de pau cruzados, mas com o tempo ela foi rodando e virou uma cruz. O Tav, a ponta representa uma cruz. Se você pegar essa decomposição da palavra, para entender o que está embutido dentro da palavra Bereshit, no princípio, você vai encontrar o seguinte: desde o começo, ou seja, Bereshit, o filho Bar é o líder, Rosh, que lidera pelo poder, Yud, da cruz, Tav. Desde o início, desde o começo, o filho é o líder que lidera pelo poder da cruz. Desde quando Jesus é o cabeça, é o líder? Desde sempre. Amém? Desde sempre, desde Bereshit, desde o início, desde sempre. Porque Jesus é o cabeça, ele é o filho, ele é o líder que lidera pelo poder da cruz, pela autoridade da cruz. Você precisa, em primeiro lugar, para tudo na vida, você precisa em primeiro lugar ter o filho, ter Jesus. Se ele for o cabeça, você vai receber o poder da cruz na sua vida. Amém? E isso se repete no Evangelho. Jesus mostra esse princípio. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas que são acrescentadas. Buscar o reino de Deus não é buscar uma coisa assim vaga, é buscar Jesus. Não tem como você buscar o reino de Deus sem buscar o rei desse reino, que é Jesus. Amém? E se você tiver o filho em primeiro lugar, você vai receber o poder da cruz atuando na sua vida. Essa palavra Bereshit, se você tirar a primeira letra, que é o Bet, vai sobrar Reshit. E Reshit significa primícias, que é sinônimo de primeiros frutos, que é sinônimo de dízimo. Preste sua atenção. Bereshit, no princípio, embutido em Bereshit, tem o filho que lidera pelo poder da cruz. Se você remover a primeira letra, que é o Bet, a palavra muda para Reshit, e Reshit é primícias, primeiros frutos, dízimo, ou seja, no princípio já está embutido o princípio do dízimo. Vai prestando atenção. Quando você traz o seu dízimo à casa do tesouro, como diz lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos colocar isso em linguagem de Novo Testamento. O que é a casa do tesouro nos dias de hoje? Naquele tempo de Malaquias, era o templo. Era o templo a princípio, o tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão, mais tarde o templo construído por Herodes, o templo da época de Jesus. Mas o que é a casa do tesouro hoje? A igreja. Se você trouxer o seu dízimo à casa do tesouro, que é a igreja, você está com isso buscando o reino de Deus em primeiro lugar com as suas finanças. E quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece? As outras coisas te são acrescentadas. Você está entendendo o princípio eterno do dízimo? Não tem a ver com uma taxa que você paga para sustentar a igreja, não tem a ver com um dinheiro que você paga mensalmente para poder a igreja funcionar. É lógico que a igreja local funciona em função, em termos financeiros, funciona a partir do seu dízimo, da sua oferta, e etc, etc, etc. Mas você tem que entender que o maior beneficiado, quando você é dizimista e ofertante, não é a igreja, é você. Vou repetir. O maior beneficiado, quando uma pessoa se torna dizimista e ofertante, o maior beneficiado com o dízimo e a oferta daquela pessoa, não é a igreja. Embora aquele dízimo, aquela oferta possa ser uma bênção, de repente vai resolver uma porção de problemas, vai pagar um montão de contas, vai pagar obra, vai pagar funcionário, vai pagar uma série de coisas, é uma bênção para a igreja, mas o maior beneficiado não é a igreja, é quem dizimou, é quem ofertou. Amém? É preciso a gente entender isso.
A palavra dízimo no hebraico é maaser. Reshit, primícias, que equivale a dízimo, mas especificamente a palavra dízimo no hebraico é maaser. Azer, se você tirar uma letra, a primeira letra fica azer, e azer significa rico, riqueza, feliz. E a Bíblia diz que quando Deus nos enriquece, isso não traz sobre nós angústia, tristeza, peso. Amém? Eu sei que a pessoa às vezes pensa assim, poxa, ser rico deve ser muito bom, mas em compensação deve dar também muita dor de cabeça. Pois é, mas a Bíblia diz que quando Deus faz você enriquecer, não traz junto dor de cabeça. Amém? Amém, é isso aí, Bené, eu recebo. Eu quero riqueza sem dor de cabeça. Amém? Porque riqueza com dor de cabeça, disso eu não preciso, disso aí o inferno está lotado, isso eu não preciso. Riqueza para os filhos ficarem brigando, querendo ter, não, mas dinheiro é meu, eu tenho mais, é meu, não, o carro, esse carro, não, vamos botar no inventário, meu Deus do céu, não vou deixar inventário para ninguém. Tem que fazer igual o pai americano. Como é que o pai americano faz? Ele enriquece, fica milionário, e quando ele morre, o que ele deixa para o filho? Nada, só vontade de trabalhar. Deixa uma merreca lá para ele trabalhar, se virar, e pega aquela riqueza toda, doa para uma universidade, doa para um hospital, doa para alguma coisa que vai produzir alguma coisa legal no mundo, na vida, para que o filho aprenda a produzir riqueza. Por quê? Porque ele quer riqueza sem dor de cabeça. Eu também quero. Amém? Riqueza sem dor de cabeça. Azer significa rico, riqueza. Agora, olha só, as letras da palavra Azer, a palavra começa com essa letra que parece um Y, que é um Ain. Ain, o símbolo que está por detrás do Ain é um olho, ok? A letra Shin, essa letra ela tem alguns significados. Ela pode significar fogo, ela pode significar dentes, ela pode significar a letra, não é a palavra, a letra. Ela pode significar o próprio Deus. Se você já passou em uma casa, num apartamento, no seu prédio, se tem algum judeu morando no seu prédio, na porta da casa dele tem um mezuzá. O que é um mezuzá? É um metalzinho assim, às vezes de madeira, às vezes de metal, que está atravessado na porta, né, no portal, na entrada, e que você, geralmente quando o judeu entra ou sai de casa, ele passa a mão ali no mezuzá. Já viu isso aí? Todo mundo sabe o que é um mezuzá? Lógico que na casa da Sheila tem, porque ela é judia, então teria que ter mesmo. Entendeu o que é o mezuzá? Já viram aí? O pessoal ficou assim. Já viu o mezuzá? Sabe o que é? Entendeu o que é? Nunca viu? Quando você passar numa porta, procura, agora você vai ficar igual uma maluca dentro do prédio, procurando de porta em porta. Mas quando você passar numa porta, que você vê um metalzinho atravessado no portal, né? No portal tem um metalzinho atravessado assim, para e dá uma olhada, que aquele metalzinho tem essa letra aqui, estampada nele. Essa letra aqui, aquela que está no meio ali, onde está do lado escrito Deus, tem aquela letra que é um Shin. Essa letra, por que que ela aponta para o próprio Deus? Porque é a letra que começa a palavra Shaddai, que é um dos nomes com os quais Deus se apresenta. É o Shaddai. Aquela outra letra, Resh, aquela que parece um L de cabeça para baixo, o Resh o símbolo que está por detrás do Resh é uma cabeça. Por isso que a palavra cabeça é Rosh, porque vem da própria letra Resh. O Resh aponta para uma cabeça. Essas são essas letras que formam a palavra Azer, rico, feliz, riqueza. Se você pegar cada letra dessa para entender o símbolo que ela aponta e representa dentro da palavra, você vai começar aqui, quando você olha Ain, o olho, quando você olha para Deus, o Shin, como o líder, o cabeça, o Resh, o Rosh da sua vida, você enriquece.
Quando você olha para Jesus, como o líder da sua vida, você enriquece. Estamos chegando lá. Quando você olha para Jesus e mantém o seu olhar sobre Ele, e Ele se torna o líder da sua vida, você enriquece. Aleluia, aleluia. Aí você pode perguntar, mas como que eu enriqueço quando eu olho para Jesus? Através do seu dízimo, porque o seu dízimo é semente, e é semente que traz fruto. Quando você semeia crendo, não é como se faz em muitas igrejas. Em muitas igrejas o pessoal é dizimista e dá o dízimo, e o pessoal nem fala em dar dízimo, o pessoal usa a expressão pagar o dízimo. Já pagou o seu dízimo? Quer dizer, o que está por detrás dessa pergunta? Você já pagou o seu dízimo? É um conceito. Quando você diz, eu já paguei o meu dízimo, ou eu já entreguei o meu dízimo, são dois conceitos diferentes, porque quando você diz eu entreguei o meu dízimo, eu estou devolvendo para Deus o que eu reconheço que pertence a Ele. Quando você diz eu paguei o meu dízimo, você está dizendo, eu já dei a minha taxa de proteção para a máfia, para a milícia, para não me perturbar, já dei a minha taxa aqui. Não, Deus não é a milícia nem a máfia que precisa de uma taxa para te proteger, mas quando você entende que você está semeando e não simplesmente pagando nada para ninguém, porque na verdade, quando você traz o dízimo, você não está pagando nada para Deus, você só está devolvendo algo que já pertence para Ele, já pertence a Ele, amém? Quer dizer, eu te dou, te empresto uma caneta, você me devolve a caneta ainda embrulhada para presente? Pelo amor de Deus, a caneta é minha, você embrulha para presente, diz um presente para você, pastor. Mas peraí, eu só te emprestei a caneta, tu está me devolvendo a minha caneta embrulhada para presente, como se estivesse me dando alguma coisa. Você não está me dando nada, só está me devolvendo aquilo que já é meu. O dízimo, na verdade, é um reconhecimento de que Deus é o teu provedor. Amém? É um reconhecimento de que Deus é o teu provedor. Acho que já parei por aqui. Cara, já tem informação para Dedéu aqui mesmo. Você está entendendo que o dízimo não é uma taxa, o dízimo não é uma obrigatoriedade. Na antiga aliança, quando o dízimo foi incorporado pela lei, o dízimo se tornou uma obrigatoriedade. Então, quando ele entra dentro da lei, tudo o que é descrito na lei de Moisés, funciona assim: obedeceu, bênção, não obedeceu, maldição. Então, o dízimo, na antiga aliança, dentro do contexto da lei de Moisés, estava associado a bênçãos e maldições. Na nova aliança, o dízimo não pode jamais ser associado a qualquer tipo de maldição. Se você não traz o dízimo à casa do Senhor, você é ladrão. Já vi pastor fazendo isso. Alguém passou para mim um vídeo de um pastor dizendo esse negócio: você que está frequentando aqui, não é dízimo, você é ladrão. Meu Deus do céu! No conceito da antiga aliança, talvez você fosse. No conceito da nova, não. Por quê? Porque Jesus levou sobre si toda a maldição, incluindo a maldição associada ao dízimo que estava associado com a lei. O dízimo para nós não está associado à lei, está associado a Jesus, que é primícia. Jesus é a primícia, é o primogênito entre os mortos. Então, o nosso dízimo na nova aliança não está associado com a lei de Moisés. Na lei de Moisés, não dizimou, maldição. Na nova aliança, você semeia se você quiser, o problema é seu. Pastor não tem que te vigiar, não tem que saber se você já dizimou, se não dizimou, se você... Cara, alguém me contou uma história dessa, que frequentava uma outra igreja, e de repente, sei lá porque a pessoa não estava indo, recebeu uma carta. Quando abriu a carta, a igreja se queixando da ausência da pessoa e do dízimo que não foi pago. Quer dizer, você vê um negócio desse, quem mandou essa carta associou o dízimo com a lei, dissocia o dízimo da lei, meu irmão, dissocia o dízimo da lei. Você não está debaixo da lei de Moisés, você não é dizimista porque a lei manda, você é dizimista porque você ama a Deus e entende que Jesus é a tua fonte inesgotável, amém? Você entende que Ele é o cabeça que lidera pela mão de poder da cruz,
Você entende que Ele é o primeiro, que Ele é primícia, e você honra Ele com o seu dízimo e a sua oferta, porque você o ama, não porque você se sente pressionado por uma lei, não porque você tem medo de ficar na miséria, porque se você não dizimar, a maldição vai vir e vai comer seu fígado. Não, você não está dizimando com esse tipo de motivação. A sua motivação para dizimar, para ofertar, eu estou falando sobre ofertas também, porque a oferta também é vista por Deus como semente, embora sejam duas coisas diferentes. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Na verdade, há pessoas que às vezes trazem uma oferta pensando que estão dizimando, e outras dizimam pensando que estão dando oferta. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dízimo, 10% de tudo que chega na sua mão, seja salário, um bônus, um prêmio. Ah, pastor, ganhei na Mega Sena, traga o dízimo. Mas porque a gente não joga. Vamos orar. Vai, não peques mais. Oferta é diferente. Ainda que você traga, você não trouxe o seu dízimo, você não devolveu o seu dízimo para Deus. Seu dízimo seria de R$200. Você trouxe uma oferta de 100. Aquela oferta de 100 não é uma oferta, é meio dízimo. Você não vai estar ofertando nada para Deus enquanto você não chegar até o valor do dízimo. Enquanto você não chegar, não, eu já ofertei 100, agora mais 50, depois mais 50, então agora empatei no dízimo, empatei. A partir daqui, qualquer coisa que eu der é oferta. Mas até chegar nos 200 é dízimo. E veja bem o seguinte, isso aí eu ia falar na semana que vem. Na semana que vem eu repito, porque a fé vem pelo ouvir. E se eu não repetir, você não aprende. É preciso que a gente entenda o seguinte. Quando você traz o seu dízimo, você traz o seu dízimo pela fé. Você não traz o seu dízimo porque você se sente pressionado ou obrigado. Você traz pela fé. Você oferta pela fé, você dizima pela fé, e você precisa entender a diferença do efeito do dízimo e o efeito da oferta. E aí eu vou repetir para você na semana que vem. Qual é o efeito do dízimo? Eu não vou mostrar para você o versículo hoje, porque eu vou mostrar na semana que vem. O efeito do dízimo é proteção. O dízimo santifica os 90% que ficam na sua mão. Tudo aquilo que é santificado é separado para Deus. Se foi separado para Deus, eu agora estou administrando um dinheiro que já não é meu, é dele, porque quando eu entreguei o dízimo, eu estava dizendo, Deus, esse dinheiro não é mais meu, ele é teu, eu reconheço que você é o meu provedor, está aqui os 90% que você permite que fica na minha mão para eu administrar. Esse dinheiro, como não é meu, é de Deus, é protegido por Ele. Se é protegido, não significa que Ele vai multiplicar. Ele está protegido. Ele está protegido. Quer dizer, não vai ser gasto, não vai como de repente foi por um ralo. A oferta é diferente. O princípio da oferta no Novo Testamento foi ensinado por Jesus. Dai e dar-se-vos-á. O quê? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O dízimo protege, a oferta multiplica. Você está entendendo o porquê da gente não ficar limitado ao dízimo ou ficar limitado à oferta? A gente precisa ter ousadia para implementar os dois na nossa vida, porque quando Jesus é o cabeça, e nós reconhecemos que Ele lidera pela mão de poder da cruz, nós reconhecemos que Ele vai trazer uma colheita abundante para a nossa semeadura. Amém? É um posicionamento de fé. É um posicionamento de fé. Não é outra coisa, é um posicionamento de fé. Por isso que eu estou querendo te estimular a esse posicionamento de fé. O posicionamento de fé não é que você obedecer a um pastor, dê tudo que você tem, raspa o cofre agora. Eu sei que há igrejas que fazem troca. O que você precisa? Minha mãe está doente, o senhor pode orar por ela? Ora, quanto é a sua oferta? Se você não der uma oferta no mínimo aí de R$1.000, não vou orar. Cara, se você dá R$1.000 por uma oração para curar, você nem vai colher os efeitos daquela oferta, nem a pessoa vai ficar curada. Porque Deus não é Deus de troca, Deus não é mercenário, Deus é Deus de amor. Eu nunca vi relacionamento de amor se basear em dinheiro. Querida, eu te amo. Quanto é que você tem para me dar aí?
Se você me pagar R$50, eu te amo mais. Se for 100, aí eu fico apaixonado. Se for R$200, aí então eu caio ajoelhado aos seus pés, beijo os seus pés. Não, você faz isso quando está apaixonado, tendo dinheiro, não tem dinheiro. É pelo contrário. Preciso que a gente entenda, Deus te ama, Jesus se importa com você, Ele quer o seu bem, Ele quer o melhor para você, Ele quer que você prospere, Ele não quer ver você no buraco, Ele não quer você com o bolso vazio, não quer você com nada, passando necessidade, aperto, miséria. Deus não planejou isso para você, amém? E por que o povo de Deus precisa prosperar? Porque nós somos a esperança desse mundo. A igreja do Senhor Jesus é a esperança desse mundo. Se a igreja prosperar, o mundo prospera. Se a igreja prospera, entenda isso. Eu já vi muita gente, membros de igreja, não da nova, porque o pessoal na nova, ao longo dos anos, foi sendo educado espiritualmente para entender essa coisa. Mas eu já vi muita igreja fazendo crítica, porque o pastor mora numa casa maravilhosa, porque o pastor tem um carrão do ano, e coisa e tal. Gente, a igreja que não abençoa, que não admira a prosperidade do seu pastor, é uma igreja que não merece prosperar. É uma igreja que vai ficar sempre atolada na escassez, na dificuldade. Não, o pastor tem que andar de Fusca velho, tem que andar a pé, de BRT, queimar a sola do pé no asfalto, para entender qual é a dificuldade do povo. O pastor tem que andar mal vestido, o filho do pastor tem que estudar naquela escolinha ruinzinha mesmo, lá para mostrar humildade. Quem tem essa mentalidade não prospera. Se o anjo da igreja não prospera, a igreja não prospera. Isso é impressionante. Se o anjo da igreja não prospera, a igreja não prospera. Quando a igreja tem essa mentalidade de olhar para o pastor como um funcionário e não como o governador, o anjo da igreja, lascou tudo, já era. Se a igreja pode ter bênção em várias áreas, mas prosperidade não vai acontecer, não acontece. Por quê? Porque Deus não é maluco, Deus honra, Deus é fiel, amém? Quero convidar você para ficar de pé.